Vamos fazer mais uma? Aqui na questão da Unifor, Ceará, o que ele fala? Os corpos A e B de massas MA 2 kg e MB 3 kg são presos por um fio de massa desprezível. Isso quer dizer que o fio não vai interferir aqui no problema, né? O sistema é acelerado verticalmente para cima, com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração local da gravidade adotada é de 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, a tração do fio que une os dois corpos vale em newtons quanto? Né? Então aqui é aquela mesma brincadeira, né? Problemas assim, o que eu recomendo você fazer? Então, primeiro, coloca as forças. Segundo, monta a equação para cada objeto e vê qual equação vai te servir melhor para resolver o problema. Né? Então é o que eu farei. Então aqui eu vou colocar aqui primeiro aqui peso, né? Desculpa, vamos colocar aqui o peso. Então esse objeto aqui, no caso, tem um peso aqui para baixo, vamos chamar aqui de peso de B. Lembra que peso é sempre voltado para o centro da Terra. O objeto A também vai ter um peso, eu não estou colocando aqui no centro de massa, tá? Só para não atrapalhar aqui o fio. Então aqui também tem um peso de A para baixo, né? Sempre voltado para o centro da Terra. O que mais tem aí? Se tem fio, tem tração, né? Então aqui a gente vai ter a tração, aqui no caso, para cá, né? E a tração puxando aqui, comunicando para o outro para cima. Né? Então o para aqui é ação e o para ação e reação, né? Então, coloquei aqui as forças, né? E tem um F aqui para cima. Colocado as forças, o que se faz? Monta a equação para cada objeto. Usando quem? Usando a segunda lei de Newton, né? Força resultante é massa vezes quem? Massa vezes aceleração. Usa ela tanto para o objeto A para o objeto B, que você vai ter equações que você vai precisar usar nessa questão aqui no caso. Então, aqui no item A, quer dizer, item A não, né? Aqui no objeto A, né? Usando aqui a segunda lei de Newton, como é que fica? Quem puxa o objeto A é a força F, e quem atrapalha, né? Então quem puxa é o F, menos quem que atrapalha? O peso de A e a tração, porque as duas forças estão para baixo. Então aqui quem está atrapalhando é o peso de A e quem também está atrapalhando é o peso, é a tração no caso. Então quem atrapalha geralmente a gente coloca negativo. E aqui no caso a massa vai ser a massa do objeto A vezes a aceleração. Então essa equação para o objeto A usando a segunda lei de Newton aqui em cima. Para o objeto B, vou fazer a mesma brincadeira. Quem puxa o objeto B para cima, né? Lembrando que esse conjunto está vindo para, né, tá subindo aqui no caso. Quem puxa o objeto B é a tração. Então quem puxa é a tração menos. Alguém atrapalha? Sim, o peso de B. O peso dele. Então o peso de B está atrapalhando, igual a massa do objeto. Qual que é a massa? Então é a massa do objeto B, vezes quem? Vezes a aceleração. Se eu somar essa brincadeira, essas duas equações, o que sobra, né? Aqui do lado da igualdade para cá, esse mais t com esse menos t vai embora, então fica F menos quem? Peso de A, e aqui sobrou também o peso de B, né? Os dois negativos, igual, coloco o A em evidência, porque a aceleração do conjunto é a mesma, então eu posso colocar aqui essa brincadeira em evidência, então fica MA mais MB, vezes a aceleração que eu já fatorei aqui a brincadeira matematicamente. E aí fica a pergunta, que equação que eu vou usar para achar a tração do fio? Na verdade, você vai usar ou a primeira equação ou a segunda equação, porque é só lá que tem tração. A de baixo não tem tração. Né? Mas se você quer usar a de baixo, você pode usar a de baixo, por exemplo, para achar a força F que a gente não sabe, e aí depois achando a força F, eu poderia usar a equação A para achar a tração. Né? Ou simplesmente vou fazer de uma forma mais fácil, que eu acho, é pegar a equação do meio, é pegar a equação do objeto B. Então, vou pegar a equação do objeto B, porque ela já vai me dar a resposta direto. Então, ó, peso de B dá para eu achar, a massa de B eu tenho, e a aceleração também eu tenho. Por que eu peguei essa de novo? Porque dá para eu achar o peso de B, eu sei a massa de B e sei a aceleração. Quem que eu vou achar? A tração. Então, por isso que é importante montar as equações para ver qual equação que vai te dar a resposta de uma forma mais fácil. Então, aqui no caso, eu vou usar essa. Peso de B, lembrando que para calcular a massa, o peso é massa vezes gravidade. Aqui repetindo, né? Massa de B vezes quem? Vezes a aceleração. Então, a tração vai ficar, a massa de B é quanto? É 3 kg, né? A gravidade ele nos deu foi 10. Massa de B é 3, a aceleração do conjunto também nos deu, que vale quanto? A aceleração do conjunto é 2. Bom, aqui é só brincar de matemática, então aqui vai ficar 30, né? 3 vezes 10, 30. Aqui no caso, 3 vezes 2, 6. Portanto, a tração, né, tem menos 30, passa para o outro lado, só vai positivo. 30 mais 6 vai dar quanto? Vai dar 36 newtons. Né? Então, é um probleminha acho que bacana, né, para você ver como a gente aplica a segunda lei de Newton, né, de uma forma de objeto bem separado, de um por um,
e que talvez possa, né, ficar mais claro para você entender essa questão de bloquinhos aí. Qual a alternativa? Bom, alternativa D. Bom, se gostou da explicação, não se esqueça, se inscreve aqui no canal para receber novos vídeos sobre o conteúdo que pode te ajudar numa prova de física ou num vestibular qualquer.